Fala, pessoal! O Flopados hoje veio com a presença do indispensável, mas ele acha que ele é dispensável. Doutor Marcinho. Da nossa professora Gabriele. Olá, pessoal. Hoje também nós estamos aqui com um convidado muito importante, né, que é um líder sindical, enfermeiro, que é o Everton Luiz. Ele vai trazer uma pauta fundamental para a gente aqui hoje, para que a gente possa discutir um pouquinho. Qual é a pauta? Casamento homoafetivo. Isso aí. Seja bem-vindo, Everton. Mais uma vez, né? Obrigado, é a segunda vez aqui. Assim... E vai ser a terceira depois, a quarta, a quinta, a sexta? Só chamar que a gente vem discutir esses temas. Eu acho que, na verdade, a gente tem que começar a quebrar esses tabus, é muito importante. Sim. Eu acho que só através do diálogo, da construção de ideias, que a gente faz essa quebra de tabus sociais aí. Então, muito obrigado por fazer esse debate tão importante, que é sobre a questão da comunidade LGBTQIA+. Porque eu acho, assim, uma opinião genérica. Eu vejo, assim, muita gente falando mal do casamento homoafetivo, achando que é um casamento dentro da igreja, dos ritos das igrejas. Enfim, mas o que eu vejo é o seguinte: casamento é um contrato. Sim. Aí as pessoas veem com essa falsa ilusão de que casamento é pra vida toda. Eu já tive 3. Então não é pra vida toda. Casamento é um contrato. Na verdade, é um contrato. E muitas das vezes o casal homoafetivo, ele se vê assim, constrói junto, faz um patrimônio, cria uma vida junto. E no final, tem que deixar para aquele pai que não apoiou em porra nenhuma, para aquela mãe que foi intransigente desde o começo do relacionamento, para um tio que cagou pra vocês, pra um sobrinho que não deu a menor importância, era super homofóbico, enfim. Então, é para corrigir essas injustiças. Eu acho que o casamento homoafetivo, ele tem que sair um pouco dessa coisa do tabu, de que vocês estão tentando criar um problema com a igreja, com os ritos da igreja, com aquela coisa. Ninguém quer casamento de grau véu e véu. Porque já tá no terceiro casamento, até esqueceu. Esqueci, não. O primeiro foi de véu e grinal. O terceiro não foi. Não, traumatizado com essa porra que eu fiquei. Mas assim, não é. Eu acho que a ideia não é essa. Não. Me fala aí. Não. Na verdade, esse PL é um PL, tá? Que a bancada da extrema-direita, bolsonarista, fascista, tentou derrubar o casamento igualitário, tá? Da comunidade LGBTQIA+, que era uma decisão pelo STF em 2011, né? Então, a Erika Hilton, muita deputada federal de São Paulo, muito defendeu essa pauta lá na Câmara de Deputados de uma forma muito grandiosa, honrando a nossa comunidade, porque, na verdade, a gente não quer disputar com a igreja, e a gente, teoricamente, não faz nem questão de estar na igreja, casando na igreja, sabe? Só que esse contrato, como você muito bem falou, ele precisa garantir os direitos civis mínimos a esse casamento, a esses dois corpos que se decidiram se unir, ou por amor ou não por amor, e que esse contrato garanta, por exemplo, a aposentadoria, pensão, que esse contrato garanta a repartição dos bens, que esse contrato garanta, por exemplo, você ter acesso a plano de saúde, né? Hoje, com aquela união estável básica, não faz essa garantia, né? É uma questão de você ser reconhecido como família. Sim. Na verdade, existe essa alteração na Constituição, que a Constituição ela não entende a gente enquanto, né, o casamento homoafetivo enquanto família, né? E já teve essa discussão muito aprofundada no Brasil, né, que a família é só aquela família cisgênera, aquela família pai, mãe, filhos, que isso é um problema, porque existe uma gama, uma pluralidade de composições familiares, né, e que a gente precisa aprofundar esse tema, mas principalmente o que eu vejo é que a extrema-direita, através
através do seu fundamentalismo que é doentio, tenta colocar as igrejas e a população contra a comunidade LGBTQIA+, para reduzir o assunto apenas a casamento de véu e grinalda. E eu acho que não é isso. Eu acho que a gente quer casar para a gente poder viver e declarar, né, o nosso amor, e que dure, que seja eterno enquanto dure, e que as nossas garantias constitucionais civis sejam preservadas. Porque eu pago imposto, porque eu sou um cidadão como qualquer outro e eu tenho que ser respeitado como tal. Então, mais que uma decisão da STF que reconheça o casamento civil, esse casamento precisa estar presente em legislação. A gente precisa avançar nas pautas legislativas e propositivas para a comunidade LGBTQIA+ no Brasil. Até porque essa questão da família tradicional, eu questiono muito isso, porque eu vejo os orfanatos lotados e são filhos de casais héteros, né? héteros. Então, assim, porra, não faz sentido pra mim. Então, assim, se você tá buscando a adoção de uma criança, está buscando o aumento da sua família, eu acho que o que vale é o amor. Eu acho que você aí que prega qualquer tipo de religião, eu acho que a base de qualquer religião é amor. Se você for de uma religião cristã, pior ainda. Porque Jesus, quando veio, só falou em amor. Se você me provar outra coisa que ele tenha dito aí, eu tô aqui aberto para ouvir. Mas, basicamente, Jesus se resume a amor. Se você não aceita o amor entre pessoas, você está renegando a Cristo. Isso é a minha visão. Posso estar falando besteira, posso estar sendo cancelado agora nesse momento, mas tô cagando para isso também. André, mas será, olha só, será que a comunidade cristã, ela pensa muito diferente de você? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o que faz com que a comunidade cristã se coloque dentro desses grupos minoritários e dentro dessas pautas muito problemáticas é o fundamentalismo. E a gente não pode confundir igrejas cristãs que levam o nome de Deus, né, que prega os ensinamentos de Jesus na sua passagem aqui na Terra, com o fundamentalismo que persegue, que mata, que destrói famílias, o fundamentalismo que ataca direitos, o fundamentalismo que entrar na legislação para, de fato, doutrinar toda a população brasileira enquanto moral, enquanto ética, porque eu acho que isso é muito bom dentro da sua casa, sabe? Na sua casa você provoca a sua moral, a sua ética, você vive conforme os seus... O Everton, ele, além de ser um convidado aqui, ele é meu amigo. Eu deixo sempre muito claro isso para todo mundo, que você é meu amigo. E como meu amigo, nós temos algumas coisas em comum. Sim. A gente participa dos mesmos grupos. Sim. Da cidade e tal, esses grupos de WhatsApp, na sua grande maioria, são destilarias de ódio. E, cara, ele é massacrado nesse... O pessoal acha que a gente é casal, sabia? Porque eu defendo a cara dele. A gente vê, os caras botam os troços contra ele, eu ameaço. Mesma hora que eu te contar, eu vou te comer na porrada, não é? Eu falo. Aí o pessoal fica assim, porra, vai dar mesmo. E eu dou. Um ano de machos mal resolvidos. Mas tudo no né? WhatsApp. Mas quando bate de frente comigo na rua, fica tudo em pânico. E eu vou pra dentro, com força. Eu ameaço mesmo. Eu vou e ameaço e faço. Eles sabem disso. Porque pra mim, homofóbico, racista, pra mim, chapéu deles é marreta. Também acho. Então, assim, eu não tenho ideia pra dar esse pessoal. Eu dou porrada. Acabou. Doutor Massinho tá doido pra poder... Porque Massinho, acho que o doutor Massinho, ele quer contribuir. Ele tem medo, né, da legalidade. Assim, então, na verdade, isso é uma evolução, né, da sociedade. O direito, ele vai sempre assim, ele chega sempre, de certa forma, atrasado, né? A formalização do direito. Nós, enquanto sociedade, evoluímos a passos lentos. Antes, quando um casal, esse termo, inclusive, homoafetivo é recente, de certa forma recente, quando um casal falava homoafetivo... casal gay. Falava muito isso, né? Quando um casal homoafetivo, ele se formava, ele não tinha, né? Não tinha os direitos garantidos pela Constituição por causa de forma, por causa de palavra. Então, buscava-se, através do direito, outras formas de garantir o mínimo possível. Sim. Então, os casais eram os advogados, né, que conseguiram
encontrar essa brecha, formava ali uma sociedade de fato. Era uma sociedade de fato e se entendia que eles constituíram juntos uma sociedade e ali usava-se ali usava-se aquele direito empresarial, né? Enfim, solucionava alguns problemas, mas o problema que o Everton falou é que a gente precisa garantir isso dentro da lei formal, porque se a gente viver de entendimentos, De jurisprudências, jurisprudência, né? É uma coisa um pouco complexa, porque você pode pegar um juiz com uma formação fundamentalista, e isso não é muito difícil, inclusive isso... E começar a ter um entendimento contrário. E aí não respeitar aquele entendimento, isso é muito fácil de O acontecer. Everton tá com união estável há quanto tempo já? Eu tô com união estável há 10 anos, há uma década, tá? E o André, diferentemente de você, a gente decidiu até que a vida nos separe, que seja eterno enquanto dure, tá? Então, os 10 vai ter perspectiva de rompimentos, tá? Porque temos que garantir aí esse conceito do eterno, do casamento. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, o Marcini falou que uma questão muito importante, sabe? Eu acho que a legislação, né, eu acho que a Constituição, ela tem que garantir os direitos das pessoas. Das pessoas. E parlamento, ela não é um local para que a gente possa dar a nossa opinião, porque a gente é alecrim dourado para os nossos amigos, para os nossos colegas. A gente faz a lacração na nossa igreja, na nossa casa. Parlamento é para a gente poder falar, legislar e garantir os direitos civis dos cidadãos e das cidadãs. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as pessoas estão indo para parlamento, não sei se é para brincar ou se é para discutir o sexo dos anjos, né? Para discutir como que as pessoas fazem sexo, né? E é muito lamentável que a gente ainda tenha parlamentares no Brasil que vá para dentro de uma comissão legislativa, né, como essa, por exemplo, dos direitos humanos, né, fazer piadas e reduzir a pauta apenas a com quem você se deita, isso, aquilo. Eu acho que isso é muito garoto lamentável. Nicolas botou peruca, ficou estereotipado, virou Nicolette, não teve um lance Teve, inclusive, para fazer a menção à questão da Erika Hilton, né, no Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, dizendo que as travestis, né, e as transex e tudo mais estão querendo, né, falar sobre as mulheres, a pauta das mulheres, né. Mas assim, ouvindo tudo isso que você está trazendo pra gente, me vem um questionamento, assim, muito importante também. Que eu vejo essa pauta sendo muito pouco tratada para a juventude dentro das escolas. Né? A gente não vê, assim, uma educação, uma intervenção educacional dentro desse primeiro espaço formativo, né, para que as pessoas, as crianças, a juventude, enfim, a comunidade, entenda que o casamento homoafetivo ele tem esse caráter para garantir os direitos, né, que toda pessoa deve ter quando ela resolve assinar um contrato. Aí vem um questionamento que eu vou fazer aqui. Quando você fala que as pessoas deturpam tudo, que isso tem que ser falado nas escolas, a pessoa já vai interpretar. Ideologia de gênero. Que eu ia chegar. Vai lá e fala isso, porque que vai parecer isso, que eles fazem isso o tempo todo. Não, mas é aí que eu ia chegar, né? Porque essa ideologia de gênero que foi criada, né, que na verdade não existe, ela foi criada por esse grupo fundamentalista que recrimina o casamento homoafetivo. Faz parte de um mesmo projeto. Que busca, de alguma maneira, minar os direitos das pessoas que, de alguma forma, têm maneiras diferentes de se relacionar, de entender o mundo, né? Maneiras não convencionais, vamos dizer assim. Que incrimina a educação e abusam dos seus filhos e netos e crianças. O conservador que vive, ele prega a moralidade, mas ele vive na sacanagem. 95% dos abusos das crianças são cometidas por familiares, pais, avós, netos, tios. Então não tem nada, absolutamente nada a ver com moral, nada. Já que nós estamos tocando no assunto de fundamentalismo, eu quero dizer para as pessoas o seguinte: tem temas que são citados pela extrema-direita, pelo pessoal
que eu não gosto de extremos, tá? Sim. Eu não gosto nem da extrema esquerda e Nem nem da da extrema extrema direita. Eu não sim. gosto, eu não suporto extremos. Eu acho que os extremos, no final, viram a mesma merda. Sim. É tudo igual. Até tem uma brincadeira que eu pego uma bandeira de um partido, boto dentro do outro, porque tá tudo muito parecido. Tá mesmo igual. Então, assim, quando fala de aborto, por exemplo, ninguém é a favor de aborto, não existe. Ninguém em sã consciência pode ser a favor. O que a gente pede é humanização no tratamento de quem faz. Só isso. Custa nada ser humano. Mas ninguém aqui aprova. Se você for um partido de esquerda hoje que o pessoal recrimina tanto, é uma minoria tão insignificante que defende, mas é posto em pauta. Então, vai lá e coloca. Ideologia de gênero. É uma minoria insignificante, mas é colocada em pauta, porque é ouvido. É uma minoria insignificante, André, com representatividade. Esse que é o problema. É uma minoria insignificante que tem lá a maioria da representação no parlamento. Exatamente. Esse que é o grande problema. A questão é que essa minoria, na verdade, eles estão com o poder. E eles pegam questões pontuais, assim, um livro Não, mas didático que nem circulou na rede de mas vocês estão ensino. confundindo uma coisa aqui que eu estou colocando. Eu estou falando que quem tem esse pensamento dentro do... Vamos fazer aqui o quadro esquerda e direita. A gente nunca debateu aqui. Quem tem esse questionamento na esquerda que é a favor desse tipo de coisa, legalização de droga, aborto, não sei o quê, papai, isso é muito pouca gente. Mas a extrema-direita, ela coloca de uma forma como se todos pensassem assim, que é uma grande mentira. Aí Entendeu? que tal, André? Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Essa pauta sobre a legalização da maconha, a pauta do aborto, essas pautas que são pautas que deveriam ser olhadas a título de saúde pública, elas são olhadas no âmbito da partidarização para que grupos Exatamente. fundamentalistas diminuam a pauta e discutam de fato que precisa ser discutida, sabe? Até porque dentro de cada partido existem correntes partidárias e dentro dessas correntes partidárias tem gente dentro de um pessoal que vai ser a favor do aborto e que vai ser contra do aborto. Existe isso dentro do partido. Eu, por exemplo, enquanto profissional de saúde, seria muita incoerência minha, né, que eu trabalho desde a concepção até o último momento de vida de uma pessoa, de um ser humano, ser a favor do aborto. Eu acho que existem outros métodos que precisam ser investigados, analisados com muita cautela para que a gente possa chegar a uma discussão de aborto. Né? Hoje o que a gente fala, na verdade, é sobre os corpos que são mutilados, os corpos que são violentados e negligenciados, que na maioria são mulheres negras, pretas e periféricas, que não conseguem fazer o aborto, enquanto a mulher branca, a mulher rica, que mora na Zona Sul, tem o seu aborto legalizado em clínicas especializadas. Essa é a discussão, é isso que está posto, Exatamente. sabe? Não é que vamos abrir o aborto à torta direita, é que vamos começar a discutir isso de uma forma mais aprofundada. Né? A mesma lógica tem em relação à legalização da maconha, né? Que assim, eu particularmente entendo que os partidos de esquerda, eles não querem a legalização da maconha por si só, né? É a descriminalização pensando, né? E assim, qual é o grupo da sociedade que sofre consequências por usar drogas, né? Gente, assim. A gente está tocando num ponto que o que tem de comum em todos esses pontos é a individualidade. Isso aí. Sim. Na verdade, isso aí é uma ofensa, é um ataque à individualidade das pessoas. Sim. É muito simples, mas eles tornam essa coisa complexa. Leva para dentro de uma instituição que eles entendem que é sagrada e que está ofendendo o sagrado, que é para trazer uma questão individual pro coletivo. Olha, está ofendendo a nossa coletividade. Isso nem não é. São direitos. Não é o intuito da gente ter, né? Você legalizar a maconha ou você ser a favor do relacionamento homoafetivo não significa que você vai ser obrigado a se relacionar homoafetivamente ou se você vai ser obrigado a fumar. Então, é isso daí. Eu acho, Marcelo, que te cortar, porque você tocou uma pauta muito importante sobre a questão da individualidade, sabe? Sabe por quê? Porque eles invocam muito a fala da individualidade quando é para defender o armamento. Exato. Eles invocam muito a fala da individualidade quando é para garantir, né, o superfaturamento das empresas, dos ricos, dos milionários, dos bilionários. Eles invocam a individualidade quando é para se garantir a isenção de jet ski.
E que não resolve um problema central, que é a fome no Brasil. Aí eles invocam a individualidade. Aí temos que ser individuais e respeitar a individualidade. Mas quando é pro preto poder usar a sua maconha, não, é um absurdo, né? Porque a discussão da liberação da maconha é porque, na verdade, a descriminalização é porque o branco de Caraí, ele não é preso. Ele não é preso, ele planta Ele não em leva tapa na casa. cara. Ele não leva tapa na cara da polícia militar, Exatamente. entende? Ele planta, vende e não é preso. É, essa é a Em questão. Ipanema tinha um cara que tinha um apartamento que ele plantava muita maconha no apartamento, tinha estufa. Mas em Ipanema ninguém tá tirando. É isso aí. Exatamente. É como o Estado vê os usuários, né? usuários, E o exatamente. Estado, ele costuma ver de forma diferenciada. Quando é preto, quando é branco, quando é rico, Nós quando é pobre. chegamos a essa conjectura de vários assuntos, porque na verdade eles são todos convergentes. Não, então. São Porque coisas assim, é o que você falou da questão do individual. o que eles têm É em comum Em comum é a individualidade, é o casamento homoafetivo, é a legalização, que não é o caso, que é a descriminalização da maconha, não é a questão de você ser a favor ou contra aborto, é você humanizar o Sim. tratamento de quem passa por esse estado isso, absurdo. E eu queria também me defender não, me acusar. Quando você falou que seu relacionamento vai ficar para sempre, eu quero dizer para você que os 3 que eu tive de forma assim, que eu morei junto, cheguei, casei e tal, a culpa foi minha. E aguentar viver comigo é muito difícil. Nem você Eu tá moro aguentando, sozinho. André. Eu moro sozinho. Não, eu moro sozinho. E eu já fugi de casa 3 vezes por minha causa. E deixei bilhete dizendo que não me suportava. Então, assim, olha o nível. Tóxico, o nível. André, pelo amor de Deus. Não case com mulheres, pelo amor de Deus. Tem que Não, mas ele fazer. André, não mesmo. E na verdade a gente já falou de várias coisas e tudo isso que a gente fala aqui dessa pluralidade que a gente falou é justamente isso, é porque sempre tem um grupo brasileiro aí que gosta de querer ditar regras e de querer acabar com essa multifacetas de sociedade, essa pluralidade social que a gente vive e querer ditar uma regra, né? Então, foi um bate-papo muito importante, está sendo muito importante. Eu acho assim, eu digo que eu tenho professora Gabriela, você está conhecendo agora, eu tenho quase local de fala na porra toda. Que eu tenho uma filha que é lésbica. E eu, uma vez conversando com ela, eu falei, ela me passa muita ideia assim tal, porque o Márcio mesmo fala, a gente foi muito mal criado. Minha geração é uma geração mal educada. A gente usa termos horrorosos. Até eu chegar ao ponto de falar de sexualidade, a sua sexualidade. Eu gostava de falar a sua opção sexual. Porra, minha filha queria me matar quando eu falava opção sexual. Pai, não é opção! Então, assim, a gente vai se moldando. Sim. Porque, na verdade, a minha essência é uma essência bruta. Eu sou burro. Então, eu estou tentando me moldar para tentar conversar com as pessoas. Mas eu ainda vejo, assim, na minha visão, uma sociedade muito hipócrita, muito bosta, porque quando um casal dá a mão, um casal homoafetivo, dá a mão ao outro num shopping, ele causa um rebuliço. Mas quando você dá a mão à sua esposa, não causa problema. Sim. Quando ele dá um beijo de carinho, qual o problema de 2 homens, 2 mulheres estarem se beijando de forma carinhosa? Eu acho feia essa relação, até para casal de qualquer um. Não só homoafetivo, mas casal hétero. Eu acho horroroso essa coisa de ficar se agarrando em público. Mas quando é um casal homossexual, cara, ganha uma proporção assim absurda. mas assim, chega a você ser perigoso. Eu falo direito pra minha de filha, achar horroroso, todo mundo tem. Ponto, acabou. Seu direito de achar horroroso, você pode achar. Mas que se dane, não é seu. Continua no individualismo. Quem está se agarrando é que tem que achar horroroso ou não. E aí, a gente, enquanto sociedade, tem que aprender isso.
Tem que aprender a não, do mesmo jeito que você falou, né? A gente precisa se reconstruir. Essa é a palavra que está se usando muito. A gente precisa se reconstruir. Porque a gente foi construído realmente, né, para bater, para fazer piada racista. E aí, eu fui assim o tempo inteiro. E aí, quando você fala, né? Tem pessoas com saudade de tempos passados que foram horrorosos. Né? Pô, fazer piadas, né? Eu fiz. Peraí, mas a gente fazia. Porra, você não pode sentir saudade de porque você foi escroto. Até pode, mas você vai ser um escroto duplamente. Sim. Entende? Que o ignorante, né? Porque hoje em dia, com tanto de informação que tem, até mesmo gratuita na internet. Ele faz porque ele quer. Exatamente. Exatamente. É voluntário, É não é mais voluntário. A Queria que pessoa você já se tornou falasse- eu queria violenta. que você encerrasse agora falando um pouco pro seu público, pra galera que te admira, porque você é um líder sindical, é um cara que é referência, É uma referência, um exemplo. um né? exemplo. Sim. Obrigado. Eu acho. Eu acho que, na verdade, assim, independentemente do ser líder sindical, eu acho que eu sou uma pessoa que estou aberta a discutir necessidades de pessoas, né? E eu acho que esse é o grande, o grande conceito quando eu me constituo enquanto Everton Luiz, sabe? Eu não tô só preparado e eu não quero só debater, né? E por isso que eu já me convidei várias vezes aqui, André, para debater outras pautas sociais que de fato a gente precisa romper bolhas, e a juventude, ela é uma galera que tá a fim de fazer esse rompimento de bolhas, mas não esse rompimento de bolhas, né, essas coisas postas enquanto verdades, enquanto realidade, mas não para afrontar a comunidade cristã, para não afrontar segmentos religiosos, para não afrontar ninguém, porque esse não é o nosso objetivo, que a gente quer construir diálogo. Sim. Eu acho que a gente precisa pensar nessas pautas, andar com muita cautela com essas pautas, para que a gente possa ganhar adeptos, para que a gente possa construir essas pautas de forma muito sólida e conseguir, de fato, criar políticas públicas, conseguir, de fato, legalizar essas questões para a gente ter uma sociedade menos tóxica, menos agressiva, né? Uma sociedade que cria aí, de fato, que pense na saúde mental. Eu acho que eu me coloco nesse lugar de fala. Que bacana. Então, Flopados fica por aqui. Obrigado, Everton, por ter vindo. Obrigado, doutor Marcinho. Obrigado, professora Gabriele. Flopado volta na próxima aí. Segue. Faz favor pra gente. Valeu.